Ainda estou aqui não é isso tudo que tanto os críticos quanto os criadores de conteúdo estão falando e eu posso provar. Mas antes, começa se inscrevendo no canal aqui para ajudar o canal a crescer e fica comigo até o final do vídeo para a gente entender e destrinchar aqui o porquê que ainda estou aqui, não é essa Coca-Cola toda, tá? E eu já começo esse vídeo daqui dando 3 estrelas de 5 para esse filme daqui. Exatamente isso, ele não é um filme ruim, mas também não é um filme excelente, uma obra-prima, como todo mundo está descrevendo por aí. Então, se você quer entender o porquê dessas 3 estrelas e o porquê que eu não acho ele essa Coca-Cola toda, fica comigo até o final desse vídeo e vamos debater um dos filmes mais importantes da cultura cinematográfica brasileira, mas que ainda assim tem alguns problemas e não é, sem sombra de dúvidas, não é o melhor filme do cinema nacional. E claro, o melhor filme do cinema nacional segue sendo Tropa de Elite e Cidade de Deus. Os dois estão no mesmo patamar ali. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. O filme segue a história de Eunice Paiva e Rubens Paiva, que é um engenheiro e político brasileiro, na verdade ele era, que ajudava muitos prisioneiros da ditadura militar entregando cartas a eles, né? Só que em um determinado momento ele acaba sumindo porque ele tem que dar um depoimento pro governo. E aí você sabe o que acontece na ditadura militar, né? Todo mundo que é chamado para dar um depoimento acaba indo de arrasta para cima ou de Vasco, como você preferir. E o filme ele se desencadeia através de toda essa complexidade, né? Afinal de contas, será que ele tá vivo? Será que ele tá morto? Mas eu arrisco dizer que esse filme é muito mais sobre a Eunice do que qualquer outra coisa. Não é à toa que a Fernanda Torres está sendo cotada ao Oscar de 2025, não é mesmo? Entretanto, cara, eu vou começar elogiando algumas coisas aqui. A cinematografia do filme, apesar de não ser espetacular, é muito boa porque ela emula muito bem a situação caótica, né, que era aquela época, né? É um filme que ele tem um suspense que, mesmo que eles não mostrem as cenas de tortura, a violência, ele deixa isso implícito. O diretor, que é o Walter Salles, ele coloca a violência, a ditadura, a tortura de uma forma que você não vê, não tá ali, não aparece nenhuma cena pesada, mas ele mexe com o teu psicológico porque ele te mostra o local para onde essas pessoas eram levadas para serem interrogadas e tem um corredor, tem uma cena ali que tem um corredor que tem um cara que está sendo preso e provavelmente ele foi culpado por alguma coisa ali e é como se fosse uma espécie de corredor da morte, sabe? Cara, é aterrorizante só o fato de você imaginar o que vai acontecer com aquela pessoa, sabe? O Walter Salles ele consegue descrever toda essa brutalidade sem mostrar, sabe? Sem ser literal. Isso é realmente muito bem-vindo porque te impacta mais. É muito mais impactante você ficar com aquele gostinho de saber o que pode estar acontecendo com aquela pessoa do que você ver literalmente, como muitos filmes de guerra fazem, né? Então esse filme daqui, ele é muito mais sobre o drama dessa família, como que eles vão ficar sem o pai, sem o esposo, né? E cara, a interpretação da Fernanda Torres é simplesmente magistral. Eu, apesar de não ter gostado tanto assim do filme, torço para que ela pelo menos receba uma indicação ao Oscar. Eu acho que muito improvável que ela ganhe, mas eu também gostaria de ver o Selton Mello sendo prestigiado, porque ele é um baita de um ator, embora ele não tenha tanta presença nesse filme, mas só o fato dele não estar presente, né, porque boa parte do filme ele não está presente por conta que a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu, se ele está vivo, se ele está preso, mas o Walter Salles ele consegue desenvolver essa ausência do protagonista de uma forma que ele pareça estar presente, sabe? Então é sensacional, tem um clima de suspense aqui que é bem nefasto, é bem caótico. Então nesse quesito o Walter Salles manda muito bem. A construção do suspense, da dor da Eunice é muito bem feito, é extremamente bem construído
Então, nesse quesito, o filme realmente é muito bom, porque você se sente na pele dos personagens, né? Você sente aquele calafrio. Poxa, o que será que aconteceu com o Rubens? O que aconteceu com ele, cara? Será que vão mostrar ele sendo interrogado, ele sendo torturado? Então você fica com isso o tempo inteiro ali, mas o diretor não mostra, ele segura. É um drama aqui, sabe? É um filme mais contido, que te mostra o terror da ditadura militar sem ser explícito. Isso pra mim é a maior qualidade, a maior virtude do filme, claro, além do ponto principal, que é a atuação impecável da Fernanda Torres. E cara, esse filme aqui, ele tem uma série de outros atores que são muito bons também, né? O Dante Tuba, o Humberto Carrão também, Daniel Dantas, todos eles com papéis com menor destaque, porque é claro que o foco aqui é a Fernanda Torres, não é à toa que ela está sendo cotada ao Oscar merecidamente. Mas agora vamos falar dos pontos negativos desse filme que talvez me fizeram fazer esse vídeo e mostrar pra vocês o porquê que ele não é tão bom assim quanto muita gente está dizendo. Cara, basicamente, esse filme daqui, ele tem as primeiras a primeira uma hora de filme, como eu falei, tudo isso que eu descrevi até aqui é retratado com maestria na primeira hora de filme. Entretanto, depois ele começa a ficar redundante. Tipo assim, eu já entendi que o cara sumiu. Eu já entendi que aqueles caras que foram interrogar ele, que foram chamar ele para prestar esclarecimento, eram caras da ditadura. E que provavelmente ele estaria morto, né? Ok que a história real, quem dá um Google aí, vai saber o que aconteceu com ele. Obviamente, o cara da vida real, ele morreu mesmo de fato, sabe? Só que nunca encontraram um corpo. Isso é uma das coisas que acontecia muito na ditadura, que a pessoa, quando ela era presa pelos ditadores, né, pelos militares, elas simplesmente sumiam, ninguém sabia onde estava o corpo, então os familiares não conseguiam enterrar, porque ele simplesmente sumiu com o corpo como se eles fossem nada, entende? Mas o filme ele fica martelando isso a cada segundo, e aí eu acho que isso me tirou um pouco da imersão, sabe? Acho não, tenho certeza, isso me tirou da imersão do filme, porque cara, eu já tinha entendido que é o pavor da ditadura, nossa, que terrível, realmente é uma situação tenebrosa, mas o filme pincela isso a cada momento, depois de uma hora de filme, com aquela tensão constante, você não sabe o que acontece com ele, embora você já saiba da vida real, mas o filme, ele consegue construir um bom suspense, e depois ele só fica martelando no mesmo ponto o tempo inteiro. E até um certo ponto, a personagem da Eunice, ela também atrapalha um pouco, sabe? Ah, é uma sofrência, é um drama. Ok, ela tá sofrendo porque provavelmente o marido dela morreu, ela não tem respostas, ela precisa encontrar essas respostas, mas ninguém está disposto a dar essas respostas a ela. Só que, cara, eu achei que faltou isso aqui pra se transformar um dramalhão mexicano, esse filme daqui. Eu acho que o Walter Salles, em um determinado momento do filme, ele abre mão da simplicidade e também dessa sagacidade em mostrar as coisas de forma mais implícita, sabe? De uma forma mais contida. Ou seja, o que a gente pode entender aqui é que ele queria construir um épico, sabe? Um filme grandioso que não faz sentido para esse filme, porque ele não é um filme sobre a ditadura militar. Ele é um filme sobre a Eunice Paiva. É o ponto de vista dela, sabe? Tem ali toda uma crítica política e tudo mais, mas isso é um pano de fundo pra gente compreender a dor da personagem principal. O filme é sobre ela, por isso que a Fernandona brilha. Todos os outros atores, todos os outros personagens têm o seu tempo de tela, mas obviamente nada comparado à Fernandona. E sim, a atuação dela é espetacular, ela merece um Oscar, tô torcendo pra ela com certeza, vai ser um marco pro cinema nacional, mas eu não acho que esse filme é o melhor filme do cinema nacional, porque há um tempo, eu não vou entrar em território de spoilers aqui, que o Walter Salles abre mão da simplicidade, abre mão dessa implicidade, se é que essa palavra existe, para tentar dizer para você o tempo todo, ó,
Esse aqui é um filme triste, é um filme denso, é um filme complexo, é o melhor filme do cinema nacional. Achei um pouco pedante, achei um pouco exagerado, sabe? O calor aqui tá foda pra caralho, meu irmão. Mas é isso, mano. Assim como eu tô com um calor absurdo aqui, eu tenho certeza que o Walter Salles se perdeu, cara. Ele se perdeu ao longo do filme. O filme tem 2 horas e 20, quase 2 horas e meia de duração. E eu sei, como o professor Felipe Leão sempre fala, essa cena não deveria estar aqui, esse filme poderia ter 20 minutos a menos. Eu gosto das opiniões dele, mas aqui eu tenho que dizer que essa opinião tá errada, porque sim, um filme ele precisa durar o que tem que durar. Se você faz um filme de 2 horas e meia sem que há necessidade para isso, sem que haja necessidade para isso, não faz sentido, sabe? Então, pra mim, o filme ele acaba se perdendo porque ele quer preencher ali 2 horas de tela, só que ele não preenche isso com algo mais instigante. Tipo, eu já entendi que o nosso protagonista foi de Vasco, cara. Eu já entendi que ela tem uma dor, que ela precisa buscar respostas e tudo mais, mas pra que estender isso pra 2 horas e 20 minutos de filme? Acho que esse filme poderia ter, no mínimo, 1 hora e 44 minutos, porque é um filme simples, é um filme contido, é um filme que ele não tem um escopo muito grande, é um filme que é simples, cara. Ele vai contar a história de um cara que foi preso pela ditadura militar e a sua esposa busca as respostas, não consegue e tem uma dor muito grande em relação a isso. Dava pra você fazer um filme mais curto, focando na interpretação da Fernandona, porque o filme é sobre isso. Se ele fosse um monólogo, seria perfeito, sabe? Ele é um filme que ele é um estudo de personagem, é o estudo dessa personagem que é a Eunice. Tanto que você percebe que todos os outros personagens, apesar de terem uma certa relevância, eles servem apenas pra mostrar a dor dessa mãe, porque ela é a peça central do filme. Sem ela nada acontece. Então, eu considero Ainda Estou Aqui um filme bom, e apenas isso, bom, mas ele tá longe de ser, cara, tá muito longe de ser o melhor filme do cinema nacional. As pessoas exageram muito, acho que muito pela emoção, né? Ai, nossa, um filme que retrata a ditadura militar. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que a ditadura militar foi pouca coisa não, tá? Eu só tô falando que existem filmes que conseguem retratar a violência urbana de uma forma muito melhor. Tropa de Elite, Cidade de Deus, Parada 174, Carandiru. Esses filmes, sim, retratam a questão da violência no Brasil de uma forma muito mais contundente. Acredito que, na minha concepção, como um fã de cinema e não fã de alguns cineastas, eu não sou tão fã do Walter Salles, por exemplo. Então, pra mim, cara, é um filme 3 de 5. Isso significa que é um filme nota 6 de 10, sabe? Então é isso, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou de Ainda Estou Aqui e vamos debater sobre um dos filmes mais importantes do cinema nacional, mas que, apesar de ser um dos mais importantes, não é e está longe de ser o melhor filme de todos os tempos, tá? E pra mim, o melhor filme do cinema nacional é Tropa de Elite junto com Cidade de Deus. Não tem como separar os dois são os maiores e os mais importantes. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço